Fala, querido aluno, fala, querida aluna, querido estudante, vestibulandos aí que estão nos assistindo, tanto aí pela plataforma, tanto pelo YouTube, que eu planejo também fazer o compartilhamento dessa aula aí. Pessoas, para quem está pelo YouTube aí, não está pela nossa plataforma, meu nome é Ricardo Credo, eu sou professor de Química e essa aula é uma aula que é parte do nosso curso extensivo Credo Química, tudo bem? Ela faz parte da frente 2, é a aula de número 6, tudo bem? Então, para os nossos alunos que estão aí acostumados comigo, também sejam muito bem-vindos aí. Espero que vocês curtam mais uma aula, que estejam novamente aí com a sede do conhecimento. E hoje é uma aula muito especial, gente, muito especial mesmo, porque eu costumo dizer, sem nenhum pudor, que esse é o meu assunto favorito dentro da química. Tem muita coisa para falar, muita coisa interessante, eu tenho muitas indicações aí de filmes e por aí vai, de séries também, e a gente vai falar hoje sobre a radioatividade, pessoas. Radioatividade eu não escondo para ninguém. É o meu assunto favorito, eu amo falar disso, né? Sabe aquele assunto que quando você precisa estudar alguma coisa ou procurar alguma coisa, algum tipo de informação, é ele que você se interessa? Então, esse aqui é o meu, tá? Então, eu queria dividir muitas coisas aqui com vocês. Para vocês que estão aí pelo YouTube, gostaria também que vocês curtissem, compartilhassem aí, avisassem os amigos que tem uma aula muito legal aqui, ó. Então, tá aí as nossas tagzinhas. Pessoas, é o seguinte então, ó. Dentro da nossa radioatividade, o que que a gente estuda, né? Então, a gente tem essa aula em duas partes, porém, hoje é a nossa primeira parte, a gente vai começar engatinhando aí. Pessoas, a gente estuda, na verdade, os fenômenos que acontecem no núcleo do átomo. Veja que dentro da química a gente estuda as interações químicas, né? E na maioria das vezes, na maioria dos assuntos dentro da química, a gente estuda interações que acontecem na eletrosfera. Como, por exemplo, né, as nossas ligações químicas, elas acontecem na eletrosfera lá. Ah, é a camada de valência, lembra disso? Legal. Aqui a gente vai falar de fenômenos que acontecem no núcleo. Esses fenômenos que acontecem no núcleo podem ser de duas formas. Eu posso estudar as emissões, tudo bem? Então, isso aqui efetivamente, gente, é a radiação, que a gente chama de radiação. Ah, quando o elemento é radioativo, o que ele faz? Ele emite. Bem, daqui a pouco a gente já detalha o que ele emite, beleza? Ou a gente pode fazer também reações nucleares, que é tema da próxima aula da parte 2. A gente vai falar sobre a fissão nuclear, a fusão nuclear, que são aí os princípios por trás das bombas atômicas, das usinas nucleares e por aí vai. Tudo bem? Por enquanto, na aula de hoje, a gente vai focar mais nessas emissões aqui. Tudo bem? Beleza. Então, o primeiro conceito que a gente precisa dominar é o conceito de um radioisótopo. Pessoas, rádio é radioativo, beleza? Aí lembra que é um isótopo. Eu te lembro aqui com o isótopo do urânio. Gente, o urânio, gente, olha só. Olha os isótopos de urânio aqui, ó. Você tem sempre o mesmo número atômico, tá vendo, ó? Beleza? E as massas são diferentes, então esses caras entre si são isótopos. O que é um radioisótopo? É o isótopo que é instável, tudo bem? Então veja, aqui, dentre esses três isótopos naturais do urânio, né, que a gente encontra na natureza, a gente tem o primeiro que é estável, esse aqui é estável. Tudo bem? O urânio 238, a gente vai costumar chamar assim, né? E os outros dois, aqui ó, os outros dois, são instáveis. E o que esses núcleos instáveis fazem, né? Ó? Eles serão os núcleos radioativos, tudo bem? Então, os núcleos que são instáveis, o que eles fazem? Eles emitem, fazem emissões, eles soltam partículas ou ondas eletromagnéticas. Veja que eu coloquei aí uma figura para ilustrar, né, gente? Ó. Então, esse núcleo aqui, ó, ele é um núcleo que, no caso, está instável, tá? Ah, o que causa essa instabilidade? Pode ser várias coisas, gente. Pode ser uma instabilidade energética. Tudo bem? Esse núcleo, ele pode estar excitado, por exemplo, por ele ter recebido uma energia, por exemplo, né? Ah, ele pode ter uma instabilidade por conta da proporção ali entre prótons e nêutrons, por exemplo.
Tudo bem? Então aqui é o caso, né, ó. A proporção entre prótons e nêutrons de um radioisótopo, no caso aqui do urânio 235 e do urânio 234, causa essa instabilidade aqui nele. Então vou colocar assim, ó. Os radioisótopos, por eles serem instáveis, eles emitem, e aí eles podem emitir duas coisas: ou partículas ou ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Então você emite as duas coisas ali, tá? Bom, pessoas, então, por que que a gente demorou tanto para descobrir que os átomos são instáveis, né? Veja que o próprio nome átomo, ele remete a indivisível, né? Inquebrável. Então isso aqui meio que vai de encontro a isso, né? E eu vou contar essa história ainda para vocês hoje, tudo bem? De como que a gente descobre que os nossos átomos são instáveis. Mas antes, eu queria te falar da relação de estabilidade e abundância. Tudo bem? Então, as duas coisas aqui têm uma relação forte. Pessoas, é o seguinte, né? Quando a gente pega uma barra de urânio, né, na natureza, a gente extrai o urânio na natureza, a gente tem nessa barra uma mistura desses três isótopos diferentes. Tudo bem? Então, são os nossos isótopos naturais do urânio, tá? Cada um na sua proporção. Ó, lembrei aqui, ó, o urânio 238 é 99,27%. Então veja que é quase a totalidade, né, gente? 99% quer dizer que naquela barra tem muitos átomos de urânio 238. Agora, do urânio 235, apenas 0,72% e do urânio 234, apenas 0,01%, que é o que resta. O que a gente está observando aqui, pessoas? Que justamente o núcleo mais estável é o núcleo que está em maior abundância. Tudo bem? E os núcleos, quanto mais instáveis, menor a abundância. Então, isso quer dizer, né, gente? Esse daqui deve ser mais estável que esse. Apesar desse aqui não ser muito estável, esse daqui não é nada estável, né? Então, na natureza, a tendência é que os núcleos menos estáveis ou os mais instáveis apareçam em menor abundância e vice-versa, né, gente? Quando eu tiver uma maior estabilidade, eu tenho uma maior, opa, tô errando aqui, uma maior abundância. Tudo bem? E se eu tiver, portanto, uma menor abundância, eu também tenho menor estabilidade e por aí vai. Tudo bem? Então é isso, né, gente? A grande maioria dos átomos do universo não são instáveis, são sim estáveis. Porém, uma minoria é instável. Beleza. Como que a gente chega, como que a gente descobre a radioatividade? Então, eu vou te contar uma história aqui, né? Então, tudo começa, na verdade, ali em 1895. Não é legal você ficar decorando data, tá, gente? Mas é legal você ter uma noção de tempo, tudo bem? Então, 1895, final aí do século XIX, né? Há 130 anos atrás, mais ou menos. Pessoas, olha só. A gente já tinha aqui, há uns 20 anos mais ou menos, um equipamento chamado tubo de Crookes. Então, esse daqui é o tubo de Crookes. Tubo de Crookes. O tubo de Crookes, pessoas, basicamente ele é um equipamento que ele faz um feixe de elétrons. Veja que a gente já sabia manipular a eletricidade, mas não descobria o elétron, né? Pessoas, vê se isso tem relação com uma outra aula nossa. A gente falou sobre os modelos atômicos. Em 1897, a gente tem o modelo do pudim de passas, né? Que substitui o modelo de Dalton como um átomo que contém os elétrons. Então tem tudo a ver, as coisas estão bem conectadas aí, né? Então esse tubo de Crookes, basicamente, você aplica uma diferença de potencial por uma bateria, né? E aí você consegue visualizar esse feixe de elétrons que se chamava de raios catódicos na hora, né? Na época, num tubo de vidro a baixa pressão, basicamente é isso, né? Beleza. Só que vejam aqui, ó,
que você tem um objeto metálico aqui, ó, em forma de cruz, tá vendo? Tudo bem? Isso aqui tem duas coisas importantes para a gente fazer de relação. A primeira relação é, né? Bom, esses elétrons aí, eles basicamente criam uma luminescência, tudo bem? Então essa luz verde aí é algo importante da gente reparar, porque vai ser importante para o próximo cara que entra aqui nessa jogada, né? Beleza. E a segunda coisa é o seguinte, o Röntgen é o descobridor dos raios X. E como que ele descobriu o raio X? Ó, tá vendo que isso aqui é um tubo de Crookes, ó? Eu só coloquei ele de cabeça para baixo aqui, tá vendo? Beleza. E aí, ele colocou a mão da esposa dele, ó, tá vendo que a mão da esposa dele tinha até um anel, ó, tá vendo? Em cima de uma folha de papel fotográfico, né? E ligou o tubo de Crookes. Por quê? Porque ele queria saber se esses raios que estão sendo emitidos aí, né? Que criam essa luminescência tem alguma outra relação, né? E aí a gente consegue a primeira radiografia da história, que é essa daqui. Tudo bem? Então, o nosso amigo Röntgen, não sei como fala, tá? É o descobridor dos raios X. É quem faz pela primeira vez na história uma radiografia. Raio-X mesmo, gente. Raio-X. Tudo bem? Veja, né? A gente fala que o raio-x, a gente chama de raio-x por conta, né? De que ele não sabia o que era, né? Hoje a gente sabe, né? O raio-x ele é uma onda eletromagnética. E como que essa onda eletromagnética é emitida, né? Basicamente, ela passa a ser emitida quando você tem choque de elétrons com objetos metálicos. Ah, é o que está acontecendo aqui? É, né, ó. Tá vendo que a cruzinha ali, ó, que ficou no caminho ali dos raios verdes, né, que causam a luminescência, né, é um objeto metálico. Então, basicamente, né, gente, o Röntgen, né, ele descobriu os raios X, que são ondas eletromagnéticas emitidas conforme a gente tem choque de elétrons ou corrente elétrica em um objeto metálico. Tudo bem? Ah, então, por exemplo, os fios de eletricidade da minha casa estão emitindo raios X? Estão, mas uma quantidade muito menor, né, do que em um aparelho de raio-x, obviamente. Tudo bem? Então a questão é a quantidade, tá? Mas sim, né? E é claro, né, gente, essa radiografia aqui da mão da esposa do Röntgen, né, é uma história real, mas claro que você não fazia essa radiografia em 2 segundos, igual você faz hoje, quando você vai tirar lá um raio-x do seu braço, por exemplo, né? Você demorava uma era para fazer uma radiografia, porque esse tubo de Crookes aí emite muito menos raios-x, né? Muito menos radiação. Beleza? Bom, e aí o importante é você lembrar agora dessa luminescência, tá vendo? Desses raiozinhos verdes aqui. Foi o que instiga o próximo cara da fila, que é o Becquerel. Então veja que ele estava estudando os fenômenos de luminescência. Só que de uma maneira um pouco diferente, né? Em substâncias, na natureza, né, gente? Então tem coisas que têm essa luminescência de uma maneira natural, né? Por exemplo, né, gente, o próprio vagalume, todo mundo sabe que é um vagalume, né? O vagalume é um inseto que tem uma luminescência natural, tudo bem? E você tem alguns materiais que têm essa luminescência natural, que era o que o Becquerel estava estudando, basicamente, tá? Um deles era esse sal aqui, ó. Esse salzinho aqui, gente, tem uma fórmula enorme e tal, ó. Só como uma curiosidade mesmo, tá? O importante é que você saiba que ele é um sal, tá? Ele se chama sulfato duplo de uranila e potássio. Não tem nenhuma um objetivo legal de você saber o nome disso aqui, né? Mas basicamente, gente, isso daqui é o que faz com que a gente reconheça a radiação. Ó, basicamente, gente, lembra que você tinha a radiografia? Então aqui, né? O que o Becquerel fez? Ele colocou uma moeda, ó, ele colocou uma moeda dentro de papel fotográfico, né? E embrulhou isso e colocou dentro de uma gaveta. Tudo bem? E isso fez com que a moeda ficasse marcada no papel. Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Esse sulfato duplo de uranilo e potássio marcava, ou marca, né? A folha de papel
fotográfico, assim como os raios X faziam. Qual que é a grande diferença? A diferença é que aqui eu não precisei da corrente elétrica. A corrente elétrica é algo que faz uma excitação no material, né? Assim como, por exemplo, o calor ou alguma coisa assim, tudo bem? Então aqui, ó, o importante é você prestar atenção nisso aqui, ó. Sem excitação. Sem excitação. Então por isso que ele colocou dentro de uma gaveta também, né? Porque ele não queria que tivesse luz sendo incidida ali naquele material, porque a luz também pode ser que faça uma excitação no material, né? O calor e por aí vai, né? Beleza. Então, o que, que ele provou e o que, que é importante você entender, né? Ele provou que esses raios, parecidos com os raios X, eles eram emitidos naturalmente por alguns materiais. Então, ele chamou isso de raios Becquerel. Opa, deixa eu escrever melhor aqui. Raios Becquerel. Qual é a diferença do raio X para o raio Becquerel? O raio-x você precisa de uma corrente elétrica sendo incidida no material metálico ou condução de corrente elétrica no material metálico. Aqui o raio Becquerel você não precisa de nada. A própria natureza se encaminha aí, faz isso aí de maneira espontânea. Tudo bem? Uma curiosidade, o Becquerel, até hoje, ele é uma unidade, é a unidade do Sistema Internacional, tá? Para a radiação. Tudo bem? Então, um Becquerel, ele corresponde a uma emissão por segundo. E isso aqui é do Sistema Internacional. Então, se aquele material faz uma emissão por segundo, ele tem uma medida de 1 Becquerel. Professor, então as coisas são radioativas naturalmente? Sim. O que faz a diferença é a quantidade, gente. Ó, a diferença do remédio e do veneno é a dose, não é? Olha só, pessoas. Coloquei uma tabela comparativa aqui, ó, sobre coisas que são radioativas. Tudo bem? E qual é a diferença dessa intensidade da radiação em becqueréis? A primeira aqui, a mais bestinha, é a banana. Uma banana é radioativa sim. Ela emite 15 partículas por segundo. Então isso é muito pouco, gente. Por que, que ela emite 15 partículas por segundo radioativas? Porque ela contém o potássio 40, que é um radioisótopo. Tudo bem? Agora, será que a banana vai te matar? Não, cara. Ó, o seu próprio corpo, o corpo humano adulto, tem uma média aí de 8.000 becqueréis de atividade radioativa, né? Por quê? Porque além do potássio 40, a gente também tem carbono 14 no nosso corpo, e a quantidade de potássio e de carbono é muito maior no nosso corpo do que em uma banana, né? Ah, então a gente é muito radioativo. Não, calma, também não é assim, né? Ó, um detector de fumaça, por exemplo, ele emite 37.000 becqueréis, ou 37.000 emissões por segundo, né? Por conta do americio 241 que tem ali no aparelho, tudo bem? Então, as coisas são radioativas naturalmente, tá, gente? E olha só, uma coisa engraçada também, né? A gente sabe que existe alguns radiofármacos, alguns remédios, né? Que são radioativos, basicamente, né? E quando você toma esses remédios, você precisa ficar isolado, né? No hospital, por exemplo, tem uma ala ali que você vai ficar isolado, né? Por quê? Porque você fica radioativo. Porque você tomou um remédio que é radioativo. Ó, então, um paciente após um exame de medicina nuclear emite 300 milhões de becqueréis, ó. Tudo bem? Para alguns exames diagnósticos, a gente tem um radiofármaco que é um pouquinho mais forte. Gente, 300 milhões é bem mais do que 8.000. Tudo bem? Então você fica bem mais radioativo, né? Agora, olha a fonte de césio do acidente de Goiânia. Gente, para quem não manja do acidente de Goiânia, né? É legal você assistir essa série aqui, ó, Emergência Radioativa, né? Ela é bem recente, saiu aí no ano de 2026 agora, né? Na Netflix. E é muito legal, né, cara? É uma série ficcional, é claro que tem elementos de ficção, né?
mas ele explica bastante, né, o que aconteceu em 1987 lá em Goiânia, né? Basicamente, gente, um grupo de catadores de lixo achou uma máquina de radioterapia, né? Radiação, gente, é usada para tratar câncer, é a radioterapia, né? Então essa radiação bem direcionada, ela mata tumores, tudo bem? E aí, o que aconteceu, né? Existem órgãos reguladores por trás disso. Quando você vai fazer um descarte de uma máquina dessa, isso precisa ter um cuidado, né? Mas não, nesse caso não. A fonte radioativa permaneceu no local, que ficou uma clínica de radioterapia, né, abandonada. E basicamente dois catadores de sucata abriram a máquina e acharam lá o sal de Césio 137, né? Então o Césio 137, gente, né? Ele era a fonte radioativa por trás da radioterapia dessa máquina, né? E olha só, né, o que aconteceu, né? Quando esses caras desmontaram a máquina, né, eles basicamente deram ali, venderam, né, o conteúdo ali de dentro, e o dono do ferro velho achou lá o pozinho, que é um pó luminescente, assim como ali os fenômenos que o Becquerel estava estudando, ele achou isso bastante interessante e como era um pó muito fino, ele foi se espalhando pela cidade, ele é solúvel em água, então foi um grande problema, né? Recomendo aí a série. Gente, olha a dose, tá vendo? São 50 trilhões de becqueréis. Aí a coisa fica perigosa, tudo bem? Então você comeu uma banana, tudo bem, meu amigo, você está salvo, você ingeriu aí um negócio que está emitindo 15 becqueréis. Agora, gente, 50 trilhões é bem diferente. Tudo bem? Eu coloquei até uma escala aqui, ó, pra gente lembrar, tá, ó. Milhão é 10 a sexta, bilhão é 10 a nona e trilhão é 10 a 12, tudo bem, ó? Então essa era a atividade da cápsula envolvida no acidente. Pessoas, o próximo cara aqui, eu vou dar um tempinho e fazer um exercício antes, ó. Então é o seguinte, pessoas, aqui é muito comum que a gente tenha exercícios falando sobre a quantidade de radiação de alguma coisa, tudo bem? Na UERJ, em 2024, falou assim, ó, diversas fontes de radioatividade natural são perigosas, pois emitem quantidades... não são perigosas, desculpa, pois emitem quantidades muito baixas de radiação. Um exemplo é o isótopo radioativo potássio 40, presente em bananas. A gente falou isso aí, né? 10 a menos 6 mol por banana. Considere a radiação recebida como uma radiografia odontológica seja equivalente a 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas de potássio 40. Para se atingir a mesma quantidade de radiação dessa radiografia, seria necessário o seguinte mínimo número de bananas. Pessoas, então vamos lá, ó. O que a gente precisa fazer aqui, ó? Primeiro, a gente precisa ver que aqui está em mol e aqui está em grama, tá vendo? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou passar um deles para mol, né? Eu acho que tá mais fácil de passar este daqui para mol. Tudo bem, ó? Então, vamos lá, ó. 1 mol de potássio. Você vai precisar ir lá na tabela periódica, tudo bem? Lá na tabela periódica, e olhar a massa molar do potássio. 39 gramas. Tudo bem? Então, essa é a massa molar. O que a gente vai fazer? Se 1 mol tem 39 gramas, tudo bem? 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas tem quantos mols? Basicamente é isso. N mols. Beleza? Esse N aqui, pessoas, veja só, de 3,9 para 3,2 vai dar mais ou menos 0,08 vezes 10 a menos 3, que é mais ou menos, né? 8 vezes 10 a menos 5 mol. Tudo bem? Agora eu vou comparar essa quantidade com a quantidade de uma banana. Uma banana
10 a menos 6 mol. 8 vezes 10 a menos 5 mol são quantas bananas? Eu vou chamar de B. B. Então, B é igual a quanto? Pessoas, aqui ó, você precisa verificar que você multiplica por 80, né? Esse valor daqui para cá. Ó. Daqui para cá é vezes 80. Então, são 80 bananas. A gente está aqui com a resposta D. Tudo bem? Veja, né, que você podia fazer também tudo em gramas, né? Eu acho que era um outro caminho, né? Ao invés de passar esse 3,2 10 a menos 3 gramas para mol, você passava essa quantidade aqui para gramas, 10 a menos 6 mol para gramas. E comparava também. Dava na mesma, pessoas. Vamos lá, continuando nosso histórico aqui, a gente tem o próximo aí, que é quando a coisa realmente se configura, né? Que é a Marie Curie, a musa da ciência, né, pessoas? Marie Curie e o marido, Pierre Curie, né, tiveram esse papel fundamental aí na descoberta da radioatividade, e o termo radioatividade é de autoria deles, né? Bom, gente, basicamente é o seguinte, né? O que eles perceberam? Tá vendo que aqui o sulfato duplo de uranila e potássio tem urânio? Então aqui tem urânio. Na época, gente, o urânio era o maior átomo conhecido, né? Número atômico 92. Então, o que eles foram fazer, né? O que a Marie fez? Basicamente, ela foi tentar testar outros sais de urânio, né? E esses raios Becquerel estavam presentes em todos os sais de urânio. Qual que é a conclusão que a Marie chega, né? Muito contra o que se acreditava da natureza do átomo, né? Que o problema estava no urânio, né? E o urânio, né, vai ser então, né, basicamente o que está por trás desses raios, tudo bem? Dessas emissões, né? Então vou colocar assim, ó. Os sais de urânio que ela utilizou aqui a partir desse minério chamado Peck Blender, ficou bastante, né, famoso. Então ela separou os sais de urânio dessa Peck Blender. Eles sim são radioativos. Eles emitem esses raios. Tudo bem? Porém, olha só que interessante. Quando ela separava os sais de urânio da Peck Blender, ela obtinha impurezas. Só que essas impurezas eram ainda mais radioativas do que os sais de urânio. Olha que louco, cara. Mais radioativas. Então ela descobriu, né, que você tinha outros elementos além do urânio que também poderiam ter esse mesmo comportamento. E ela descobriu dois, tá? Um, ela batizou de polônio, pela sua própria terra natal. Ana Maria era polonesa, né? E o outro de rádio, porque esse era o mais radioativo, né? O que emitia mais raios. Gente, só para você ter uma noção, ó, o polônio é 400 vezes mais radioativo, uma amostra de polônio, do que uma de urânio. E a de rádio é 900 vezes mais. Tudo bem? Então, olha só. Aqui a gente consegue fazer aqui basicamente uma conclusão, que é a seguinte. Não é só urânio. O átomo, de uma maneira geral, de outros elementos, pode ser também instável. Então, a gente está falando da instabilidade do átomo. Nossa! Não era exatamente isso que eu falei lá no começo da aula? Os átomos instáveis realizam emissões?
Pronto, então a Marie e o Pierre formalizaram isso na teoria da radioatividade. E esse termo radioatividade, então, é deles, né? Que quer dizer, gente, nada mais, nada menos do que raios ativos. Esses raios que são emitidos ali pelos materiais, pelos átomos instáveis, eles são ativos. Tudo bem? Portanto, este é o termo que eles deram para elementos, né? Então agora a gente pode realmente falar em radioatividade. Tudo bem? Beleza. Gente, é claro que isso aqui, né, é uma grande revolução na ciência e da forma que a gente vê, né, a matéria de uma maneira em geral, né? Então a gente via ali o átomo como algo indivisível, né? Então veja que você está ali, ó, 1903, 1900 e alguma coisinha, nessa transição ali entre o nosso modelo de Dalton e o modelo de Thomson do átomo, né? Então isso aqui é claro que tem que dar um Nobel, né? Então esse Nobel foi na área de física para o casal Curie, mas o Becquerel também. É um trabalho em conjunto, né, gente? Tudo bem? Foi a primeira vez na história que uma mulher foi laureada com o prêmio Nobel, né? Então isso foi também algo revolucionário para a época, enfim, né? Não satisfeita, a Marie ganhou um outro prêmio Nobel, dessa vez sozinha, tá? Em 1906, o Pierre foi atropelado por uma carroça e morreu, tudo bem? Então, todos os trabalhos ali do laboratório, né, eles tinham virado celebridades ali em Paris, né, na Universidade de Sorbonne, que bancava essa pesquisa. Todos os trabalhos foram continuados por ela, então, basicamente, o próximo prêmio Nobel é só dela, né, por conta, gente, da química. Então, a Marie, até hoje, é a única pessoa, eu não disse mulher, hein, eu disse pessoa, laureada com 2 prêmios Nobel. Tudo bem? Então aqui é só a Marie, beleza? Com 2 prêmios Nobel em áreas de conhecimento diferentes, tudo bem? Em ciências diferentes, beleza? Por quê, gente? Basicamente, para você fazer essa purificação da PEC Blend, ó, sair daqui da PEC Blend, você precisava de mais ou menos 10 toneladas disso aqui para conseguir chegar em 1 grama de cloreto de rádio. Então, isso quer dizer, gente, que você precisava fazer muitos processos de purificação. Ó, então eu vou colocar assim, ó, 1 tonelada de PEC Blenda formava 1 grama de cloreto de rádio. Tudo bem? Então, são os processos de purificação química que deram aí o próximo prêmio Nobel, né? Gente, a Marie, então, ela trabalhou a vida inteira, né, com coisas que eram radioativas. E veja, a gente não tinha, né, basicamente, o conhecimento que a gente tem hoje para saber as consequências disso, né? Tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo, né? E é claro que se ela tivesse tomado uma fonte de radiação muito grande, né, ela teria já sofrido as consequências de maneira imediata. Mas ela foi tomando essas doses de radiação, ela trabalhava sem proteção, não tinha essa informação na época, né? Por muitos e muitos anos, né? Então, em 1934, acontece a morte dela, morte da Marie. E a consequência é da exposição à radiação. Depois a gente consegue entender isso. Então, a própria morte da Marie acaba sendo ali tendo um legado, né? Que é basicamente a gente saber que a radiação, mesmo em quantidades reduzidas, né? Se ela basicamente, né, tem uma exposição contínua, ela tem também consequências, né? Pensa, né, gente? Você toma um raio-x, né? O raio-x, basicamente, gente, que é ele vem de uma fonte
e é uma radiação eletromagnética, né? Pessoas, é, o raio-x, se você tomar um raio-x, não tem problema, tudo bem? Se você tomar um raio-x, sei lá, uma vez por mês, não tem problema. Agora, aquela pessoa, aquele técnico em radiologia que trabalha ali com aquilo todos os dias e tira 20.000 radiografias por mês, essa pessoa tem que usar um colete de chumbo. Ela tem que estar protegida por uma parede de chumbo. Veja quando você vai tomar um raio-x, né? A pessoa não fica na sala, né? Tudo bem? Beleza. Aí olha só que bizarro isso aqui. Eu sempre gosto de colocar isso aqui, cara. Olha que loucura. Isso aqui é mais ou menos fotos da década de 30 a 50, mais ou menos. Isso aqui, gente, são produtos radioativos. Olha que, cara, que coisa maluca. Ó, esse primeiro aqui é uma água radioativa, chamada Raditor, tá vendo? Radioactive Water. O que aconteceu, né? Basicamente, gente, se acreditava ali que radiação era boa para a saúde, né? Diz a lenda que isso é por causa das águas medicinais de uma pousada nos Estados Unidos, né? Então lá diziam que aquelas águas eram medicinais, né? Você já deve ter visto algum tipo de coisa assim, né? Ah, aquela água daquela pousada, ela produz, ela tem, basicamente daquela fonte ali, ela tem uma propriedade de curar doenças, enfim, né? E mediram a radioatividade nessa água, que era maior do que a radioatividade de uma água comum, basicamente, né? Lembra que a própria água é radioativa, tudo bem? Tudo é radioativo, né, gente? Você vai ver, beleza? Só que numa quantidade muito pequena, né? Beleza. Aí quando mediram essa radiação da água e viram que ela era, né, incomum, acharam que isso era maravilhoso, que era isso que fazia com que, né, as coisas fossem magicamente curandeiras, né? E aí, pessoas que começaram a fazer, produzir coisas radioativas, né? Então, essa água, por exemplo, ela era borbulhada com xenônio radioativo e se tornava radioativa, né? Gente, isso foi para vários outros produtos. Esse aí de cima da direita é chocolate radioativo. Gente, olha que loucura. Chocolate radioativo, cara. Esse aqui de baixo da caixinha verde ali é supositório radioativo. Supositório, você sabe o que é, né? Supositório é feito de glicerina, você insere ali naquela área não muito, digamos assim, não muito agradável, para que você consiga, né, evacuar, né? Beleza. Cara, tinha outras coisas, né? Cosméticos. Eu coloquei aqui reticências aqui para entender que foram vários produtos, né? E aí, pessoas, veja que como a radiação é pequena, você não morria comendo esse chocolate. Mas se você fizesse isso de maneira prolongada, né? ah, bom, você podia ter consequências, né? Se vocês quiserem, só se vocês quiserem, tá? Não coloquei aqui porque a imagem é forte. Pesquisem esse nome aqui, ó, Eben Byers. Tudo bem? Pausa aí que você consegue ver o nome direitinho. Pessoas, esse cara era um milionário na época que ele tomava esse remédio aqui, ó, Raditor, todos os dias. E ele teve consequências graves, né? Tanto que ele perdeu a mandíbula, tudo bem? Por exposição à radiação, basicamente por um longo período, né? Aí a dica tá aqui também, gente. Tem muito filme, tem muita série, tem muita coisa, né? Ao redor disso daqui, tá? Então aqui eu tô indicando esse filme aqui, que é basicamente uma biografia da Marie. Tem também uma parte muito de ficção. Se fala muito também sobre, né, o fato da Marie ser uma mulher na época e ter um certo preconceito com isso ali, né? Na comunidade científica, se fala muito sobre isso, mas também se fala muito da parte da ciência da coisa, né? Tem uma cena no jantar que a Marie, maravilhosa, vai lá e explica sobre o que é a teoria da radioatividade, e ela explica muito melhor do que eu. Então, eu recomendo aí o filme, tá bom? Pessoas, agora a gente passa a estudar mais a fundo o que são essas emissões, tá? Ah, o que que é uma emissão radioativa de fato, né?
Beleza. O que um átomo radioativo, um átomo instável pode emitir? Um exemplo é um nêutron. Gente, um nêutron é uma partícula, certo? Que tem 1 de massa, né? Lembra que quando a gente fazia, né, o número de massa, ele era Z mais N, né? Então, cada nêutron pesa 1, cada próton pesa 1. Somando os dois, a gente tem o número de massa que é aqui em cima, ó, lembra? Beleza? Então, o nêutron, gente, como que eu represento? Eu represento ele assim numa equação nuclear, ó. Beleza? Porque ele é uma partícula que tem 0 prótons, afinal de contas ele não é um próton, é um nêutron. E aqui ele tem 1 de massa. Então, qual que é a consequência para um átomo, né? Para um radionuclídeo ou um radioisótopo, para quando ele faz essa emissão de um nêutron? Ele perde 1 de massa, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, esse carbono 6, 13, ó. Se eu emitir um nêutron, tá vendo um nêutronzinho aqui, ó? Beleza? O que vai sobrar lá, ó? Então, o carbono continua sendo carbono. Por quê? Porque o número de prótons é mantido, eu só mexi no de nêutrons. Tudo bem? Então, aqui continua sendo 6. Deixa eu colocar 6 aqui bonitinho. Beleza. E o número de massa? Ué, ele decresce em uma unidade. Por quê? Porque quando sai um nêutron, eu perco uma unidade de massa também. Então, de uma maneira geral, fica assim, ó. Tudo bem? Beleza. E aí, pessoas, a gente tem outros tipos de radiação, muitos outros tipos de radiação hoje conhecidos, tá? Alguns, inclusive, são partículas, alguns são ondas eletromagnéticas, tudo bem? E aí, a gente começa a identificar esses tipos de radiação com esse experimento aqui, que é do próprio Rutherford. Rutherford, gente, é o cara, é o mesmo do modelo atômico de Rutherford, né? Inclusive, né, tem uma relação disso aqui, né? Beleza. Então, o que o Rutherford fez? Ele pegou uma substância radioativa aqui, ó, tudo bem? E ele direcionou bem essa radiação com esse bloco de chumbo, tudo bem? Ó, então, chumbo é muito denso, então não deixa a radiação passar. Isso quer dizer que essa radiação só foi para esse lado, nessa direção aqui, ó, para a direita, tudo bem? Beleza, passou pelo furinho aqui, ó, para a gente ter certeza que ela está bem direcionada, né? E aí ele aplicou um campo elétrico. Aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Pessoas, por que eu aplico o campo elétrico? Para testar se aquilo tem carga elétrica ou não. Então lembra que as cargas elétricas que são opostas se atraem e as cargas elétricas que são da mesma natureza, elas se repelem, tudo bem? Então, o que ele estava tentando testar, né? Se essa radiação tinha carga positiva ou negativa. E olha o que ele obteve. Olha o que ele obteve, né? Ele obteve 3 tipos de radiação. Por quê? Porque cada uma tinha um desvio diferente. Então, olha só, pessoas. Tá vendo que aqui você tem uma placa carregada negativamente? Então, quem se desviou nesse sentido aqui, ó, são as partículas alfa, tem carga o quê? Positiva. Tudo bem? Por quê? Porque se atrai pelo negativo. Agora, quem se atraiu pelo positivo são os raios beta, que aí tem carga então negativa. Então, os opostos se atraem, lembra? E veja que uma parte aqui que são os gama, né? Ele não se atraiu e nem se repeliu por nada. Então, isso quer dizer que não tem carga. Tudo bem? Beleza? Vamos detalhar esses 3 aqui. Seguinte. Primeiro, os raios alfa são partículas mesmo. Tudo bem? Essas partículas, gente, depois a gente ficou sabendo, né? Elas são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Olha aqui, ó. Tudo bem, ó? Então, aqui tem um núcleo, né, com prótons e nêutrons, e a partícula alfa, ela tem 2 prótons, opa, 2 prótons mais 2 nêutrons. Então, o átomo está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons de uma vez. Tudo bem? A gente costuma, né, dizer que isso aqui é o núcleo de hélio 4. Núcleo
de hélio 4. Por quê, né, gente? Porque o hélio, né, ele é um átomo que tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo, se ele tiver essa massa 4, né? Qual que é a diferença do núcleo de hélio 4 para a partícula alfa? A partícula alfa não tem eletrosfera. Então veja que o átomo teria uma eletrosfera aqui em volta, com 2 elétrons, não é? Aqui não. Tudo bem? Então a nossa partícula alfa, ela nada mais é do que um núcleo de hélio 4. A gente costuma representar ela assim mesmo. 2, 4. Tudo bem? Ela tem 2 prótons, ou seja, número atômico 2, e número de massa 4, que é a soma dos 2 prótons e 2 nêutrons, dá 4 partículas nucleares, basicamente. Se eu for fazer uma emissão, ó, vamos supor que eu pegue o urânio 235 e emita uma partícula alfa. Ó, veja que ela está depois da seta, né? Ó, então, quer dizer que essa partícula alfa está saindo, ela é um produto, né? Beleza. E aí, o que eu vou obter, né? Gente, quando o urânio que tem 92 prótons, olha o número atômico dele aqui, ó, emite 2, ele fica com 90. E aí, qual que é o problema? Não é mais urânio, né? Porque se mudou o número atômico, você tem que ir lá na tabela periódica e olhar qual é o elemento. Então, você vai lá na tabela periódica e vê que o elemento de número atômico 90 é o tório. Precisa ter de cor? Claro que não, não precisa, gente. Tá? Eu uso esse exemplo sempre, por isso que eu tô lembrando que é o tório, mas você não precisa saber que é o tório. Tudo bem? Você vai lá na tabela periódica e consulta. E aí aqui, ó, se eu tinha 235 de massa e emitir uma partícula que tem 4, me sobrou quanto? 2, 3, 1. Pessoas, isso se chama, né, conservação de massas e cargas. Tudo bem? Veja, né, que aqui 231 mais 4 é igual a 235. 90 mais 2 é igual a 92. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó, como observação. Conservação. Isso é ponto-chave, tá? Para você montar qualquer equação de emissão nuclear, ou até mesmo, né, de fissão ou fusão nuclear, por exemplo. Tudo bem? Beleza. Partícula beta. Aqui não é tão fácil assim, tá? A partícula beta, gente, na verdade, essa emissão da partícula beta ela acontece quando eu tenho a decomposição de um nêutron. Então não é só o átomo soltando, né, alguma coisa, né? Um nêutron, na verdade, ele sofre uma decomposição. Nossa, professor, mas a decomposição de um nêutron, como assim, né? O nêutron, gente, não é uma partícula fundamental, né? Ele é composto de quarks, tudo bem? Então ele pode se decompor sim, né? Quando isso acontece, né? O nêutron ele gera 3 coisas, tá vendo ali que eu fiz 3 setinhas? A primeira delas é um próton, a segunda é um elétron, e a segunda é um neutrino, a terceira, desculpa, neutrino. Tudo bem? Então ele se divide em 3 partes. E aí o importante é você lembrar o seguinte: esses dois aqui, ó, são emitidos. Na época, gente, o Rutherford, né, ele não conseguia fazer a detecção de um neutrino, que é uma partícula muito pequena, muito difícil de se detectar, né? Então, o que que ele detectou ali? Na verdade, foi o elétron, né? Então, pessoas, percebam, né? Ó, a partícula alfa tem carga positiva. Ó. Por quê? Porque ele tem 2 prótons. E a partícula beta? O que o Rutherford detectou aqui, na verdade, foi um elétron. Tudo bem? Mas esse elétron saiu da eletrosfera? Não. Saiu da decomposição do núcleo. Tudo bem? E esse próton aqui, pessoas, ele permanece no núcleo. Nesse no núcleo. Na prática, gente, o que você tem que representar em uma equação que você tem uma beta sendo emitida? Que um nêutron se transformou num próton.
É isso que você tem que dizer que está no núcleo, tudo bem? Então, como que você faz isso, né? Ó, tá aqui, ó. Vamos supor que esse carbono 14 aqui, ó, tem 6 prótons e 8 nêutrons. Quando ele emite uma beta, um nêutron desse aqui vem a se transformar em um próton. Então agora ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Tudo bem? O neutrino e o elétron você não precisa representar na equação. Então como é que fica aqui em cima? Ó? Aqui era 14 e 6. Aqui passa a ser 7, por quê? Porque eu ganho um próton. E aqui continua 14. E aí como que eu faço a simbologia do beta? Ó? Assim. Por quê? Ó, começa por cima. Conservação. 14 mais 0 dá quanto? 14. Tudo bem? Agora, 7 somado com menos 1 é 6. Então, aqui é um pouco estranho, né? Ó, esse menos 1. E por que é menos 1 aqui? A gente vai colocar, né, o beta como menos 1 aqui e 0 aqui. Por conta dessa conservação. Então, que número que eu coloco aqui para a soma desses dois dar este? Menos 1. Sacar a ideia? Muita gente acha, né, que esse menos 1 do beta é porque ele é um elétron, e não é isso, né? Na verdade, o elétron está sendo representado aqui, ó. Tá vendo? Esse menos 1 aqui, que está na simbologia do beta, na verdade, verdade verdadeira, ele está simbolizando que ao invés de perder um próton, esse núcleo adiciona um próton quando ele perde o nêutron. Tudo bem? Beleza. Por último não, né? Aqui do nosso experimento de Rutherford, né? Os raios gama. Gente, os raios gama, veja que eu escrevi raios, eu não escrevi partícula, porque ele é uma onda eletromagnética. E se ele é uma onda eletromagnética, ele não tem massa, e sem carga. Aí lembra que ela não desviou lá no nosso experimento de Rutherford? Então, quando a gente representa o gama, ela é assim, ó, 0, 0. Por quê? Porque ela não tem próton, não tem massa, tudo bem? Aí, professor, então, quando você emite um gama, não acontece nada. É mesmo? Gente, tem que acontecer alguma coisa, tudo bem? Vamos lá, ó. Peguei aqui o exemplo do iodo 131, que é um radioisótopo usado para tratamento de tireoide. Olha só que interessante, né? Tumores na tireoide, né? Eles são tratados com iodo 131. Por quê? Né? Porque a tireoide é a glândula do seu corpo que atrai este elemento. A tireoide, ela utiliza o iodo, né? Para fazer ali a síntese dos seus hormônios, né? E é o único lugar no corpo que utiliza esse iodo. Então, ele atrai o iodo. Então, isso quer dizer, se eu tomar um radiofármaco, né, alguma coisa radioativa, só que o iodo é radioativo, ele vai se acumular onde? Aqui. E, portanto, ele acumulado aqui, ele consegue matar as células aí de um possível tumor, por exemplo. Tudo bem? O que o iodo 131 faz? Ele é um emissor beta, gente. Nossa, professor, mas você não tá falando aqui, ó, que este cara, ele vai emitir gama? Calma, essa é a segunda etapa. Ó, quando eu emito beta, lembra que eu recebo um próton. Então, se eu tinha 53, agora eu tenho 54. Tudo bem? Portanto, eu tenho xenônio. Aí, pessoas, olha só. 54 somado com menos 1 dá 53, não é? Beleza. E aqui em cima, a massa continua 131. Veja que a emissão de um beta, pessoas, não altera o número de massa, né? Ó, 131 mais 0 dá 131. Tudo bem? Porque quando a gente troca um nêutron por um próton, a diferença de massa é muito pequena. Só que este xenônio não é um xenônio comum. Tudo bem? Este xenônio, pessoas, quando a gente coloca um asterisco assim, é porque ele é um núcleo excitado. Núcleo
excitado. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que ele está com uma energia a mais ali, né? E que esses prótons e nêutrons ali do nosso núcleo não estão se equilibrando bem por conta dessa energia. Então ele precisa soltar alguma coisa, ele precisa se aliviar. Ó, quando ele se alivia, esse xenônio aqui, ó, 131, que é um átomo que está excitado, ele emite uma gama. E veja, pessoas, quando ele emite uma gama, ele continua sendo xenônio 131. Veja, né, gente? Ó, conservação. 131 mais 0 dá 131. 54 mais 0 dá 54. Então, a diferença desse xenônio aqui, ó, para este está clara, né? O primeiro ali com o asterisco vermelho é um átomo excitado, um núcleo excitado, e o outro não, tudo bem? Tem uma certa diferença de energia aí na coisa, tá? Por último, temos uma partícula que aparece também, que é o positron. Gente, o positron, olha só, é um pouco estranho, tá? Mas você representa assim, como beta mais 1, 0. Lembra que o beta mesmo, aqui era menos 1, aqui é mais 1, tudo bem? Pessoas, tem um motivo para isso, tá? Dessa vez, quem vai se decompor não é o nêutron, é o próton, tudo bem? E esse próton vai se dividir em duas coisas. Um nêutron e o próprio positron. Positron. Gente, esse positron nada mais é, né, do que um elétron de carga positiva. Tudo bem? E esse nêutron, ele permanece no núcleo. No núcleo. Tudo bem? O positron foi emitido, ele vai embora. Tudo bem? Tem um emissor de positrons aí, né? Inclusive, a gente tem aceleradores de partículas que são aceleradores de positrons, né? Na prática, o que você está fazendo? Né? Na equação, eu preciso representar que o próton dá lugar a um nêutron. Então, ao contrário. Tudo bem? Então, olha só. O que vai acontecer? O flúor, que é número atômico 9, vai dar lugar a um átomo de número atômico 8. Afinal de contas, ele perdeu um próton. E aí, na tabela periódica, 8 é o nosso já conhecidíssimo oxigênio. Tudo bem? Agora, de massa. Gente, quando eu troco um próton por um nêutron, o número de massa muda? Não, né? Então, aqui é 18. Aí eu represento assim, ó. Emitir um positron. Ah, então esse mais um aqui é a carga. Não, não é, cara. Esse mais um aqui só tá pra gente fazer essa conservação, ó. 8 mais 1 dá quanto? 9. Assim como 18 mais 0 dá 18. Tudo bem? Beleza? Então tá aí uma emissão de um positron, pessoas. É o contrário da beta, né? Na verdade, a beta você ganha um próton, aqui você perde um próton. Beleza? E aí, pessoas, uma coisa muito importante é sobre a penetrabilidade dessas partículas, né? Que faz, na verdade, a gente ter consequências mais ou menos sérias em um corpo, por exemplo, né? Então a partícula alfa, pessoas, olha aqui a partícula alfa. Ela para numa folha de papel, gente. Ela não atravessa nenhuma folha de papel, né? A velocidade dela é baixa também, né? Porque ela é uma partícula pesada, tudo bem? Então você receber radiação alfa no seu corpo, por exemplo, provavelmente ela não vai passar nem da sua pele, tudo bem? Beleza. Agora a beta, ó, ela atravessa o papel, ó, e ela para no corpo, tá vendo? Os raios X, eles atravessam o corpo, mas param no aço, tá vendo? Já os raios gama, ó, eles atravessam o aço, porém param no concreto. É claro que depende da espessura do concreto, tá, gente? Agora, partículas de nêutron, elas atravessam até o concreto, tudo bem? Isso tem a ver com energia,
tem a ver com velocidade, tudo bem? E aí o importante a gente lembrar é o seguinte, essa penetrabilidade entre as três partículas ali que foi o Rutherford que percebeu, alfa, beta e gama. A alfa é a menor, né, a mais pesada, ela tem 20.000 km por segundo, gente, para você ter uma noção de velocidade, né? A beta, né? Aqui no beta, veja que eu estou considerando o elétron que foi emitido, tá? Uma velocidade ali de mais ou menos 350.000 km por segundo. E a gama, né? Aliás, 250.000 km por segundo, né? E a gama, pessoas, é a velocidade da luz, né? 300.000 km por segundo, porque basicamente a gente tem uma onda eletromagnética, né? Então todas elas vão ter a mesma velocidade, tudo bem? Ah, então o que que é mais perigoso, né? A gama, tudo bem? Uma outra coisa que é legal a gente lembrar também é sobre um nome que a gente fala que é radiação ionizante. Ionizante quer dizer que ela faz com que os outros átomos se tornem íons, por exemplo, né? Que percam carga, que ganhem carga, tudo bem? Então essa é uma capacidade que faz com que os tecidos, por exemplo, sejam destruídos, por exemplo, tá? Beleza. E aí, eu quis fazer um exercício aqui de emissões consecutivas. Gente, então, basicamente, você vai ter. Só um segundo aqui. Basicamente, você tem espécies que podem emitir, né? Partículas alfa, beta, raios gama, pósitrons, tudo bem? E aí você pode fazer isso de maneira consecutiva. Então eu posso emitir uma alfa, depois uma beta. Aí depois da beta eu emito outra alfa. Aí vamos supor que eu emito depois outra alfa, depois uma beta, entende? Então, basicamente, e isso inclusive tem muitos exercícios de vestibular sobre isso, tá? Então o que acontece, né? Muitas vezes você vai precisar verificar quantas partículas alfa e quantas beta foram emitidas, tudo bem? Então eu montei aqui uma equação, ó, que é o urânio 238. Urânio, gente, número atômico 92. O nosso isótopo do urânio é o isótopo urânio 238, que eu falei que era o mais estável. Eu não falei que ele era 100% estável, hein? Eu falei que ele era o mais estável. Vamos supor que ele vá emitir algumas partículas alfa. Quantas? Não sei, chamei de X. E algumas emissões beta, que eu não sei também, chamei de Y. E aí o resultado final foi esse cara aqui, ó. O protactínio, Pa, que tem número atômico 91 e massa 230. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai olhar para o número de massa, A, que é o cara aqui em cima. E vai lembrar daquela conservação. Tudo bem? Então, 238, que é o número total de massa ali do urânio que está emitindo, ele tem que ser o quê? A soma desse 230 mais o quê? O número de partículas beta emitidas vezes zero, né? Tudo bem? E eu vou deixar aqui esse zero, zero vezes y, mas você sabe que eu vou cortar isso aqui da conta, né? Mas, se cada partícula alfa emitida, né, tem 4 de massa, 4 vezes o número de massa de partículas alfa, que é x. Gente, aqui você chega em uma equação de primeiro grau, né? E você descobre, né, o x. Tudo bem, ó? Dá pra fazer de cabeça, né, ó? O y aqui, ó, você corta fora. E aí, basicamente, 238 tem que ser 230 mais 4x. 230 mais 8, né? Então, 4x é 8, x é 2. Tudo bem? Beleza. Agora, para descobrir o de beta, você vai pro Z. Você vai pro número atômico embaixo e lembra da mesma conservação. 92 é o quê? 2 vezes esse x, mais menos 1 vezes esse y, mais 91. Vou deixar assim, ó. 91 mais. Aí, pessoas, como aqui é menos 1, ó, cuidado. Aqui é menos y, tá? Então, já vou deixar menos y aqui, ó, pra gente.
menos y mais 2 vezes x, que é daqui, ó. Esse x aqui, eu já sei que é 2, tá? Dá pra fazer de cabeça essa conta também? Dá, não dá, ó? Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. Tudo bem? 4 mais 91, 95. Tudo bem? Passa esse 95, aliás, passa o y para lá, fica mais y. E aqui esse 92 passa para cá, fica menos 92. Então, y é 92 menos 95, que dá, aliás, 95 menos 92, que dá 3. Tudo bem, pessoas? Então, você usa a conservação de massas e cargas, né, para você saber quantas partículas foram emitidas. Tranquilo? De cada espécie. Pode ser que você veja um exercício também que ele te mostra cada uma das partículas sendo emitidas por vez, né? E aí você vai tendo que reconhecer qual que é aquela emissão, né? É muito clássico esse tipo de exercício, né? Então lembra, tá? Se nessa emissão você tiver como resultado, né, um núcleo que só diminuiu o número de massa em uma unidade, você emitiu um nêutron. Se você obtiver um núcleo que perdeu 2 unidades no número atômico e 4 na massa, você tem um alfa emitido. Se você ganhar um próton, beta. Tudo bem, ó? Aqui, ganhou um próton, beta. Manteve a massa, né? Se você não mexer no seu número atômico, nem no número de massa, você está emitindo uma onda eletromagnética como a gama. Se você ganhar um próton, aliás, desculpa, perder um próton, igual aqui, ó, de 9 fui para 8, mantendo a massa, você fez a emissão de um pósitron. Tudo bem? E aí, gente, tem outras partículas, claro, né? Mas aí, se for outra partícula, aí o vestibular ele precisa te dizer qual é e qual é essa consequência. Beleza? Gente, chegamos ao fim de mais uma aula sensacional que eu amo desse assunto lindo de radioatividade, tá bom? Então aí, para vocês que estão na nossa plataforma já, muito foco aí na hora de resolver os exercícios da nossa lista para completar o nosso processo de aprendizagem. E para vocês que estão no YouTube, se vocês quiserem acessar esse material aí, tanto a lista quanto a lousa, né? Eu vou disponibilizar lá pelo meu Instagram. É só você falar comigo, ó. Você vai lá no Credo Química, fala comigo, ou vai lá na nossa bio, né? Que vai ter um link lá para os nossos materiais das aulas do YouTube, tá bom? Então é isso. Uma boa semana para todos aí. Tamo junto e até a próxima.